Quando você me propôs o tema, que fazia uma ligação entre política, intelectuais e marxismo, eu procurei me ancorar no o que é que o intelectual representou no Brasil. Então, foi aí que eu achei uma espécie de paradigma francês, esse lugar relevante na política, na interlocução com a política, até os casos de intelectuais que foram políticos também. Né? Por isso eu chamei que o paradigma brasileiro se inscreve no padrão francês. O padrão francês tem uma história e tem desenvolvimentos, dos quais o mais importante foi o da Revolução Russa, onde os protagonistas da Revolução eram também intelectuais. Não se pode dizer que foram protagonistas porque foram intelectuais ou o contrário, mas essa simbiose existiu. E a Revolução Russa, por sua vez, criou uma espécie de supra-paradigma montado sobre a experiência francesa e daí por diante, desde a Revolução Francesa, na verdade, mas a Revolução Russa radicalizou esse papel dos intelectuais, essa interlocução com a política e seu lugar na formação das identidades nacionais. Eu acho, portanto, que o Brasil se situa assim, né? E a gente vê na história, não é difícil achar o lugar dos intelectuais na interlocução com a política brasileira. E aí, chegando aos nossos dias, é a surpresa, que é um pouco também o que repete o que está se passando em outros lugares. Talvez, outra vez, repita defasadamente o próprio não lugar dos intelectuais. Na França e na Rússia, então, é escandaloso. A longa tradição russa de formação de uma interlocução forte da inteligência, que o termo é russo, parece, né? Com a política, na Rússia perdeu qualquer expressão. Quer dizer, hoje a política russa é palco de gangsters, mas não de intelectuais. No Brasil, não chega a isso, felizmente, mas o papel do intelectual, o lugar dele, sua interlocução com a política, está muito diminuído. Faz parte de uma crise mais geral, mais visível no Brasil, e eu diria, provavelmente quem assista nossa entrevista vai pensar que eu estou puxando a brasa para minha sardinha. Eu acho lamentável esse rebaixamento do lugar do intelectual na sua interlocução com a política, em ajudar a formar e ajudar a localizar questões, ajudar a sociedade no trabalho de decifrar-se a si mesmo. Eu acho lamentável. O percurso da minha pesquisa, para dizer de forma um tanto arrogante, não, na verdade não fiz pesquisa nenhuma, mas percorri uma certa busca de... E é interessante porque quando você olha desse ângulo, isso é um fenômeno muito presente nos capitalismos tardios, e a Alemanha é clássica a esse respeito, pouco menos presente em outros tipos de sociedade. Mas, mesmo assim,
a sociedade norte-americana teve uma enorme influência intelectual. Seria preciso alguém que entendesse muito, conhecesse bastante a sociedade norte-americana e sua relação com a relação dos intelectuais com a política norte-americana. Eu não conheço bastante para me arriscar, mas de qualquer maneira acho que o papel dos intelectuais nos Estados Unidos é muito diminuído. Tem pouco a ver com a relevância que eles tiveram na fundação da República Norte-Americana. Né? É um caso. E aí provavelmente toda coisa da mídia moderna e sobretudo a enorme influência do cinema deve ter apagado bastante a influência dos intelectuais na formação norte-americana. No Brasil, eu anoto essa perda de importância. As razões desse rebaixamento, evidentemente, não se pode reduzi-las a razões muito simples. Né? Mas eu diria, o impacto da falta de utopia é muito forte no Brasil. Por quê? Talvez mais forte do que sociedades como a norte-americana, do que em sociedades como a inglesa, mas eu acho que parece de novo muito com a francesa. Quer dizer, a partir de um certo momento, devido sobretudo a esse protagonismo dos intelectuais na Revolução Proletária Russa, devido ao papel enorme dos partidos comunistas na formação de muitas nações, e no Brasil, o século XX é um século de enorme influência do Partido Comunista, que não pode ser avaliado por eleições, nem por votações, nem pela clandestinidade. Ele deve ser avaliado olhando-se a produção não do marxismo, mas dos marxistas na cultura brasileira. E ela é imensamente importante. Devido a isso, com a queda da utopia, o intelectual marxista no Brasil ficou acuado. Por toda parte ele está acuado, né? Mas no Brasil particularmente acuado. Então essa é uma das razões, mas não a única. Evidentemente, e concorre também, como em outros casos mais notáveis, sobretudo no caso norte-americano, o papel das novas mídias que, de alguma forma, tiraram a palavra do intelectual. Então isso também. E, por último, eu diria entre três grandes razões, porque é muito complexo, não se pode reduzi-las, mas a terceira grande razão seria o ciclo chamado neoliberal. Talvez impropriamente chamado, mas de qualquer forma é assim que a gente conhece e é assim que a gente nomeia. O ciclo neoliberal produziu o antipensamento. Ao produzir o antipensamento, junto com os outros fatores, o intelectual é desqualificado no Brasil. Apesar de que o fundamento do pensamento neoliberal no Brasil não existe. O pensamento neoliberal no Brasil é zero, como em quase toda parte, salvo a grande exceção do próprio fundador do neoliberalismo, o economista austríaco Hayek, que de fato se propôs a um desafio formidável, que era desmontar o keynesianismo. O pensamento dele
não é banal. Mas os seus herdeiros ou os seus seguidores são extremamente banais. E esse ciclo neoliberal desqualificou o pensamento como o lugar do pensamento na interpretação da sociedade, na ajuda à decifração das sociedades, porque o pensamento único, como ele próprio se diz, não cria alternativas de pensamento. Quer dizer, ultimamente no Brasil, acho que são razões que convergem. Numa conjuntura, um aspecto ganha mais relevância, noutra, mas o fundo histórico é a anulação do papel do intelectual na interlocução com a política. E no marxismo, a crise especial do próprio marxismo. O marxismo enfrentou galhardamente outros enigmas para os quais ele não estava muito bem armado, né? A própria compreensão do papel das religiões na sociedade, muito marcada pela sacada do Marx, de que a religião é o ópio do povo. O marxismo teve dificuldade de entender o papel das religiões, mas ele finalmente conseguiu também entender esse papel na formação das sociedades, né? Até como prova em contrário, a teologia da libertação é claramente um produto cruzado de uma espécie de messianismo cristão antigo, quase primitivo, né? Os grandes padres primitivos, uma espécie de cruzamento fecundado por uma leitura marxista da história. Em outros terrenos, como no terreno do inconsciente, onde uma espécie de materialismo vulgar constituiu a forma do marxismo enfrentar os problemas do inconsciente e entender o lugar de Freud como matriz fundamental hoje do pensamento ocidental. O marxismo também pôde superar essa limitação, abrir-se e fazer, por seu lado, uma fecundação marxista das abordagens sobre o inconsciente. Mas ele está falhando no terreno onde ele nasceu, no terreno que estruturou o marxismo como uma forma de pensamento e como, eu diria, um dos estruturadores do pensamento ocidental. Essa falha localiza-se precisamente no terreno da economia política. Embora haja produções muito relevantes, sobretudo analíticas, não há uma contribuição original e muito nova sobre o que é a economia política do capitalismo contemporâneo. Esse é o seu terreno privilegiado e é o terreno onde ele não está dando respostas. E isso influi sobre toda a produção e influi na interlocução que os marxistas tinham no Brasil com a política. Eu distingo aí duas coisas, né? Em primeiro lugar, estou de acordo com você e com outros que estão na mesma linha de que está havendo uma grande mutação. Menos do que o desaparecimento
do intelectual, há uma grande mutação. Quer dizer, nenhuma função do tipo da que os intelectuais exerceram em várias sociedades ao longo do tempo resistirá impunemente às enormes transformações que estão aí. Né? Transformações que... Agora, eu acho que há um setor da intelectualidade que está em crise. Esse setor, eu diria, é o setor do intelectual de esquerda. Esse está em crise. Está em crise porque pela razão de que a utopia ficou desqualificada. E ele está encontrando dificuldades de armar um novo campo de interlocução com a política, sobretudo com a política. Há êxitos muito fortes em certos setores. A interlocução do intelectual de esquerda com a cultura é enorme, enorme e muito rica, mas o intelectual de esquerda hoje tem pouco a dizer sobre a política. E isso é um handicap muito, muito, muito forte. Então há uma grande mutação. No interior dela pode se distinguir o lugar da revolução desapareceu. Não desapareceu a revolução, mesmo porque esta é imprevisível e não há nenhuma ciência social que possa dizer quando ocorrerá. Mas o lugar dela na fala e na interlocução com a política desapareceu. E isso é uma forte perda para o papel do intelectual de esquerda. Toda a espécie de revisão da história que o fracasso da Revolução Russa empurrou de goela abaixo, retirou legitimidade àqueles que pregam a transformação. Veja entre nós, para falar de corda em casa de enforcado, o lugar do intelectual brasileiro de esquerda hoje, no Brasil. A relativa decepção com o governo do Partido dos Trabalhadores leva a que você seja uma voz pregando no deserto, mas não é a voz de São Francisco, é ao contrário, você está pregando num enorme deserto de multidões. Qualquer reivindicação de transformação é sempre recebida com um pouco de, digamos, de fastio. Ainda hoje, ou foi ontem, eu não estou bem lembrado, mas acho que hoje tem na Folha de São Paulo, um dos três que fazem, um faz sobre São Paulo, o outro fala de Brasília, o terceiro fala do Rio. Né? Acho que o senhor Plínio Fraga, que fala do Rio, diz exatamente isso. Lá vem esse pessoal do PSOL de novo a falar de velhas coisas, só em novos termos. Isso mostra um pouco que há a posição do intelectual crítico, aquele que ajudava a Pode ir? Não? Procurando aí.
Quer dizer, e o programa dos partidos de esquerda é sempre muito remetido a posições intelectuais, não é? Embora não seja verdade que eles têm tanta influência. Mas é sempre remetido exatamente porque historicamente está ligado à Revolução Russa, mais remotamente à Revolução Francesa. E aí esse senhor vem e diz, lá vem esse pessoal de novo, com a mesma cantilena, dizendo velhas coisas, com nomes trocados. É um pouco esse fastio para a qual a grande mídia contribui muito, né? Mas não é só isso, porque isso seria atribuir à grande mídia o poder, ela não deixa de ter esse poder, mas o poder de anular esse papel. É que, de fato, esse novo lugar ainda não foi encontrado, ainda não foi decifrado e, portanto, às vezes, pode parecer, sim, que as falas são velhas, que as formulações são velhas. E eu acho que há um fastio, uma tolerância baixa. Veja bem, dentro das próprias ciências humanas, que é o lugar por excelência do intelectual, digamos, sartriano, que na verdade é um intelectual Zola. Nas próprias ciências humanas, as grandes narrativas são rebaixadas. Hoje, as ciências humanas, na área que eu domino mais, eu não domino muito, você segue pelos cursos que a universidade dá nessas disciplinas. Não há lugar para a grande narrativa. Ela está subalternizada. E então aparecem outras chaves, sociologia do cotidiano, todas as sociologias especializadas, mas não há quem se meta a dar, por exemplo, uma disciplina de sociologia das revoluções. Ela está inteiramente subalternizada. Quer dizer, isso quer dizer que não é só as atitudes da mídia, a empatia ou falta de empatia, mas aí sim uma grande mutação que faz com que o lugar dessa interlocução tenha se perdido durante esses últimos 50 anos, e que talvez os próprios intelectuais, agora em conjunto, em simbiose e em formulações mais complexas, não tenham encontrado ainda. O exemplo que você deu dessa matéria que a Globo veiculou, pode ajudar nisso, né? Há intelectuais que estranham que aquilo não tenha sido feito por sociólogos ou antropólogos, né? Ao invés de reconhecer que há uma linguagem que precisa ser não trabalhada de forma estanque, mas que precisa ser enriquecida e precisa criar uma nova linguagem, para a qual a contribuição das ciências humanas é de uma extraordinária importância. Mas ela tem que ser capaz de saber que, para dizer uma coisa bastante banal, mas bastante verdadeira, no mundo em que a imagem tem uma tal força, é preciso reelaborar os conceitos.
Há três momentos na história da relação da intelectualidade com a revolução técnico-científica. Né? O primeiro momento é o momento de Marx. Digamos, é o momento de Marx no sentido de apostar tudo na revolução técnico-científica. Né? E é extraordinário, porque eu fui fazer anteontem uma conferência em Santo André, na Fundação Santo André, que é uma fundação universitária, e me deram um certo tema, eu fui procurar uma âncora da onde parti. Né? E voltei ao manifesto do Partido Comunista. E ali é extraordinário como Marx aposta tudo na revolução técnico-científica, a tal ponto que quase ela torna-se o sujeito da história. Né? Na verdade, o grande sujeito ali é a burguesia, mas a revolução técnico-científica quase torna-se o sujeito da história. E a esquerda toda, portanto, foi por essa via. Né? Até o momento frankfurtiano. O momento frankfurtiano empreendeu uma crítica radical às noções de modernidade ancoradas no progresso como um processo linear e, para dizer de uma forma redundante, progressista. Essa crítica implacável sobre a modernidade, sobre o texto famoso de Benjamin, não é? De que cultura também é barbárie, produziu um impacto de suspeição sobre o progresso técnico-científico. Veja bem que ninguém usa mais esse termo. Né? Toda vez que você tem que chamar progresso, você põe aspas e explica o que quer dizer. O impacto foi decisivo. O terceiro momento é este de hoje. Nós não sabemos onde apostar. A velha ideia do progresso cumulativo e que se supera a si mesmo foi descartada. A crítica frankfurtiana foi devastadora a esse respeito. E é isso que você está dizendo. O progresso técnico-científico, ou a revolução técnico-científica, para dizer de forma mais apropriada, em vez de progresso, ocorre sob nossas barbas e a gente não se dá conta. Então acho que ele tem toda a razão. Eu não sei nem pronunciar o nome dele, do filósofo, mas nós não sabemos mais em que apostar, na verdade. E esta revolução técnico-científica transtorna, inclusive, todo o mundo sobre o qual o intelectual construiu sua reflexão, sua visão de mundo, sua perspectiva. Quer dizer, se você não pode mais apostar numa revolução técnico-científica que é cumulativa, que é progressista e progressiva, que se supera, onde é que está o interlocutor? Então, talvez, indo para a sua primeira questão, talvez seja um período de enorme silêncio para aprender, para mergulhar profundamente nesse mundo novo que é produzido a cada instante. Né? E parte, portanto, do que aparece hoje como perplexidade, pode ser um silêncio que esteja tentando. Acho que entre nós
desses que você convidou para o ciclo, talvez a Marilena tenha sido a que assumiu o silêncio de forma mais aceitando o desafio, né? E é interessante porque talvez ela fosse a mais visada de todos nós pelo fato de sua notória ligação com o PT. E eu acho que ela deu um recado que não foi bem entendido, que é esse fato de é preciso agora silenciar para poder dizer coisa nova, coisa que seja capaz de interpretar o mundo. Eu acho que ela foi mal compreendida em geral pelos círculos dos que tiveram notícia do ciclo. E acho que era disso mais ou menos que ela estava tratando, né? Há um silêncio, de fato, é como na economia política. Na economia política há um período de um enorme silêncio, sem nenhuma renovação teórica de porte, até que Keynes falou. Aí revirou o mundo e a concepção de economia. Mas agora, de novo, tem um grande silêncio, por exemplo, na economia política. Quer dizer, o keynesianismo foi desacreditado, e é interessante que o pensamento crítico sobre a economia política não captou que Keynes foi desacreditado pelo seu êxito e não pelo seu fracasso na transformação das sociedades capitalistas mais desenvolvidas. O keynesianismo foi a fala mais persistente, mais consistente. A gente trata isso com muita leviandade, como se o keynesianismo tivesse sido derrotado. Na verdade, ele foi vitorioso, não é? Mas, para o que o pensamento crítico não está preparado, é para pensar as condições de superação pelo próprio êxito e não pelo fracasso. Então, na economia política, eu vejo isso com muita clareza. Agora reina de novo um enorme silêncio. Não há nenhuma contribuição teórica notável. Uns dizem que não se deve esperar, mas isso é a lenga-lenga do pensamento único. E há outros esforços tentando restaurar, digamos, uma força teórica inventiva nesse terreno. Então, há silêncios que podem ser preparatórios. No caso brasileiro, para voltar ao nosso caso, há um silêncio agora. Esse silêncio, a meu modo de ver, é devido ao predomínio do pensamento único, esse pensamento neoliberal. São muitos fatores jogando ao mesmo tempo. A profissionalização das ciências humanas é, paradoxalmente, um fator de silêncio. As ciências humanas, e no Brasil, transitam por todos os lados. Havia um economista francês muito interessante, Alain Lipietz. Alain era um tipo, o marxista keynesiano de esquerda, né? Tem alguns livros traduzidos no Brasil, né? Lipietz, de repente, converteu-se ao ecologismo. E ele declarou com toda a abertura que
nos congressos internacionais, os economistas já ouviam com um certo fastio e desdém quando você começava a falar em mais-valia. Então ele transitou para outra linguagem e tentou encontrar outro horizonte teórico, encontrou na ecologia. Eu estou citando o caso de Alain só para citar esse certo... A Igreja Católica, que é mestre em alquimia, chamava isso de respeito humano. Quando você não tinha coragem de expressar a tua fé, isso era chamado de respeito humano. Há uma espécie de respeito humano entre cientistas sociais que não querem, nos congressos internacionais, parecerem anacrônicos, arcaicos, falando linguagem do passado. Então, de fato, não há lugar. Quando a gente visita e tem interlocução com os franceses, por exemplo, que foram a grande referência para os brasileiros, para os intelectuais brasileiros, devido a essa espécie de filiação a uma espécie de partido francês do intelectual, né? Por essas razões. Pela razão de que, a partir dos anos 50, a influência intelectual francesa sobre a academia brasileira foi muito revigorada, devido à abertura dos cursos de pós-graduação e ao intercâmbio com a França. No caso do intelectual marxista, a influência francesa foi decisiva. Bom, para quem tem essa espécie de francofilia, e muitos intelectuais... Em primeiro lugar, hoje a francofilia já é contestada. Em segundo lugar, para quem, como eu, sou francófilo, a França é uma enorme decepção. Salvo de muito poucas cabeças sai algo que se aproveite, e quer dizer, que eu digo que se aproveite de uma forma utilitarista, né? Aproveite para o meu debate e a minha interlocução com a sociedade brasileira. A França não tem nada a dizer. Você vê que quando se cita qualquer outra área, não aparece nenhum nome francês. Então isso é, por exemplo, um sinal importante de como uma das fontes importantes de intercâmbio que alimentou a potência intelectual brasileira durante décadas é relativamente desimportante hoje, e isso reflete em nós, né? Muito por aí. Na economia política, por exemplo, a única coisa que você consegue citar é François Chesnais. Há um grande sociólogo que não é Marx, porque todo mundo da minha boca espera apenas a citação de Marx, mas talvez o maior sociólogo de fato seja Weber, né? Max Weber. O programa de sociologia a que Weber se dedicou, se entregou e forjou os instrumentos conceituais e metodológicos é precisamente o de achar a conexão, a sociologia operar a conexão dos sentidos. Ele não dizia propriamente que estava em busca da verdade, não é? Programa que é do marxismo,
nós sabemos, o marxismo em linha direta do iluminismo tem um programa da verdade, né? A coisa de que as aparências encobrem a verdade, essa discussão que é super conhecida. É interessante olhar do lado do Weber. O Weber nunca esteve preocupado em achar a realidade, porque ele dizia que a realidade é uma construção também, né? Mas achar a conexão de sentido entre as coisas, entre os fenômenos, entre os fatos. Ele dizia que a verdade e a realidade são inacessíveis, a não ser que você faça conexão dos sentidos. A sua célebre indagação sobre, ou proposição sobre as afinidades eletivas entre a ética protestante e o espírito do capitalismo, que é seu livro mais clássico e mais conhecido, e é um grande livro. Ainda hoje você lê qual é essa conexão? Ele encontrou conexão. Ele não disse que o protestante é necessariamente capitalista, nem que o capitalismo produz o protestantismo. Ele encontrou conexão nos sentidos com que o protestantismo busca a salvação e no sentido que o capitalismo dá à ação dos homens. Você se enriquece por sua ação. Não é? Então, Weber é extraordinário para olhar essa pergunta que você fez. O que falta ali, no programa do Bill, é a conexão de sentido entre as várias faces que ele captou extraordinariamente, como a nova linguagem, com imagens poderosas. Não é? Falta essa conexão weberiana. O que é que explica que o narcotráfico esteja na favela? Certamente a pobreza, não é? Mas Weber perguntaria por algo mais além da pobreza. Né? Além da pobreza, Weber perguntaria pela ilegalidade. Quer dizer, como a pobreza é ilegal no capitalismo, o narcotráfico refugia-se ali onde ela é ilegal. Né? Quer dizer, então, essa riqueza de conexões que o intelectual pode dar. E é isso o universal. Né? O universal e a totalidade não é partir a prioristicamente de uma totalidade dada, mas é buscar as suas conexões, que aí tornam o fenômeno social inteligível, né? E tornam o fenômeno decifrável do ponto de vista de cada sociedade. E isso certamente faz falta, por isso é preciso insistir nesse terreno onde a produção do intelectual pode ajudar enormemente outras linguagens, outros pontos de vista, outras percepções que a ela pode faltar. Né? Eu acho que Weber é o autor decisivo para perceber qual é o papel da interlocução intelectual.